Graças a Deus, que maravilha, agradecendo demais, muita gente escrevendo aqui, a grande maioria pedindo oração, e daqui a pouquinho a palavra da fé e também a oração com vocês e por vocês. Eu sempre digo isso, a oração é com vocês, ou seja, chamando vocês para orar junto com a gente. Continuando aqui o atendimento aqui nessa segundona especial, a nossa ouvinte, ela diz o seguinte, né? A nossa ouvinte, ela diz: paz, bom dia, estamos juntos ouvindo aquilo que Deus tem para nós, continue sendo usado pelo Espírito Santo. Obrigado, nossa irmã Carmen Tim, obrigado Tim pela participação, pelas palavras de fé e pela audiência também. Também com a gente, Rosmari de Vilhena, ela diz: bom dia, hoje é aniversário do meu pai, o João Evangelista, desejo muitas bênçãos na vida dele, com saúde, paz, amor e que os projetos de Deus se cumpram. Parabéns, felicidades para o pastor também, pela passagem do seu aniversário. Ela mandou aqui a foto aqui do seu pai, um abraço para o seu João, o nome dele, né? João Evangelista, né? No nome dele já tem Evangelista, né? Então já tá, é isso aí. O pai dela está completando hoje 69, olha, 69, que bênção, né? Ontem, um querido irmão de fé, hoje ele mora no estado de São Paulo, mas ele congregou com a gente muitos anos, o Moatílio, né? O Moatílio ele passou dos 80 e pouco, 80 e já até pedi a conta. E aí ele mandou os parabéns para mim, né? E ele disse: pastor, o senhor vai me alcançar. Eu vou chegar lá nos 90. Tá certo. Então, muito obrigado. Um abraço, então, João, querido. Deus te abençoe. Saúde pro senhor aí, tá bom? Muitos anos de vida. Um abraço pra Rosmari, família também que tá celebrando, né, o nível do pai. Isso é muito bom. Também com a gente, bom dia. Estou sempre na escuta, de manhã como à tarde também. Os ensinamentos estão sendo uma bênção na minha vida. Diz aqui uma ouvinte. O nome da ouvinte. Quem que é o ouvinte aqui? O pai dela também, pedindo oração pro pai dela. Mandou a foto dele aqui. E vamos orar assim pela família. Daqui a pouco a oração da fé, mas o nome da nossa ouvinte eu não achei aqui, mas de qualquer forma ela está ligadinha com a gente, tá certo? E vamos orar por todos vocês. Tem uns nomes aqui, Noílis, é isso mesmo, Zilda, um abraço para vocês aí. A Roseli também, vamos orar pela Roseli, que Deus possa curá-la, tá certo? Então que Deus abençoe a nossa ouvinte aí e a sua família. Também com a gente aqui o nosso ouvinte Cláudio, bom dia, Deus abençoe a vida de vocês, estou todos os dias ouvindo, ligadinho com vocês aí, não perco de manhã, amo vocês em Cristo. Tem uma ouvinte aqui, ela acabou de escrever, né, que ela ouve de manhã e à tarde, né, que a gente denomina a oração da noite, né, então de segunda a sexta-feira, além desse horário aqui das 8h30 às 10 da manhã, nós temos também às 18h15, são 13 minutinhos, tá? Às 18h15 a oração é início da tarde, mas a gente fala início da noite também, né? Então, se você nos ouve por essa emissora, fica nessa mesma frequência que você vai ouvir, embora é pela FM 88.5 Marumbi FM, né? Mas se você ficar nessa frequência da AM, também é transmitido simultaneamente, então fica aí para você não se perder. Mais gente chegando, a nossa ouvinte Cíntia Holanda é o nome dela, né? Bom dia, pastores Edson e Eva. Estou no trabalho, ligadinha na programação, sempre sou muito abençoada. Que Deus continue usando vocês, obrigado. Sabe onde está, pastor Eva? Cíntia Holanda? Está em Fortaleza, ouvindo a gente, Fortaleza, lá no Ceará, né? Tá trabalhando e ouvindo a gente, isso que é bom, hein? Trabalha e abençoada ainda. Hein? Graças a Deus, as mulheres daí são muito animadas. O cearense com os baianos, nordestinos, paulistas, os cariocas, todos os ouvintes conectados são assim uma resposta para nós, porque vocês são a nossa alegria. Quando vocês compartilham, quando vocês contam como vai a vida de vocês, ou como está chegando essa programação, ou os testemunhos, isso também nos edifica. Quando oramos por vocês, crescemos, e assim um vai ajudando o outro. Jesus mandou andar de 2 em 2. Ele tinha 12. Às vezes ele ficava com 3, tinha momentos que ele ficava com 1, e às vezes ficava sozinho. Mas nós, com Jesus e vocês, nos sentimos fortes, animados, com vontade de continuar e avançar, porque o trabalho é grande, a obra é grande, mas são poucos trabalhadores que se lançam de verdade nessa grande obra aí de evangelização. Tem muita gente boa para ganhar aí na sua família, no seu bairro, na sua cidade. Não podemos parar, temos que prosseguir, pessoal. Enquanto estiver nessa terra, vamos trabalhar.
A Camila Borges está dizendo: bom dia, pastores, a paz, marcando audiência, minha casa está de portas abertas para receber a palavra de Deus no meu lar, através do programa. Glória a Deus, ela escreve. Camila Borges e família ligadinhos com a gente. A ouvinte Célia também, do bairro Abranches, em Curitiba, ela diz que o projeto para esse mês de fevereiro é a minha família toda na presença de Deus. Que bacana, vamos estar orando para isso, né? Também com a gente aqui dando seu bom dia, que está ouvindo a gente em Paranaguá, crendo e acreditando na sua vitória. Feliz aniversário, pastor. Obrigado, nosso ouvinte aqui, ele está em Paranaguá e o nome dele, quem que é? Acho que é o Emerson, né? Emerson de Paranaguá. Um abraço aí, querido, e todo o povo querido aí de Paranaguá. Um abraço para o meu amigo de Paranaguá, ele não deve estar ouvindo, porque ele deve estar muito ocupado, mas o Edson, pastor Edson, meu xará, meu amigo, é pastor lá em Paranaguá, de uma igreja lá, evangélica. Um abração para ele lá. Tá com a gente também, vamos ver aqui, Cristiane de Piraquara, tá ligadinha com a gente, vamos orar, pede oração especialmente para sua irmã Cassiana, que está de aniversário hoje. Opa, então aniversário é coisa boa, né? Deus abençoe a Cassiana aí e a irmã da Cristiane, pessoal de Piraquara, conectado com a gente nesta manhã especial. Quem mais está chegando aqui é a Silvanir, pessoal querido lá a Silvia, né? Paz, amado, parabéns pelo seu aniversário que passou sábado, que as ricas bênçãos caiam sobre a sua vida, amém. E também meu pai divino, estão bem, a mãe também, a Lázara, um abraço para a família querida, a irmã Lázara. A irmã Lázara, ela sempre envia para a gente uns áudios bacana, ela mesmo falando. Esse dia ela mandou uns vídeos lá que montou, gostei, ela achou que não ficou bom, ficou tão bom que eu aproveitei ele e postei também. Acho que a filha dela ajudou lá, se eu não me engano foi essa família, minha irmã Lázara, né? Ficou bacana assim um vídeo lá. Muito obrigado, pessoal lá do estado de São Paulo, né? E tá ligadinho, mandando abraço para toda a família, pra gente aqui. Obrigado, pessoal. Rose de Xanxerê, vamos passar aqui para Santa Catarina agora. Bom dia, meus parabéns. Ela diz atrasado, né? Mas tá em fevereiro, tá valendo, irmã. Estamos muito felizes por vocês e já fazem parte aqui da nossa casa. Mesmo longe, mas já temos vocês em nossos corações. Amamos vocês. Que bacana, obrigado. É a Rose de Xanxerê, pastora. Essa conexão espiritual que deixa a gente tendo esse amor um pelo outro. É o amor de Cristo, né? Graças a Deus. E vocês são o testemunho vivo de tudo isso. O livro de Atos dos Apóstolos, nós continuamos aí escrevendo uma história. Você continua a história no seu país, no seu estado, na sua nação. Na verdade, todos nós deveríamos ter ali o nosso livro, escrevendo ali a nossa história de luta, de guerra, de batalha, onde você venceu, onde você fraquejou, onde você conseguiu superar, o que você não conseguiu superar, porque as nossas fraquezas também promovem pessoas, filhos. Você não pode contar para os seus filhos só as suas vitórias, você tem que contar para eles também as suas fraquezas, os momentos que você tentou, lutou e não conseguiu, porque eles precisam aprender que dentro de casa nós crescemos, um compartilhando com o outro as vitórias e aquilo que não deu certo. Porque quando eles forem para o seu campo de trabalho, para as universidades, para o seu noivado, namoro, casamento, saber que a vida não é só vitória. No mundo nós teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo. O que faz a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo? É como ela vence as lutas e como ela gerencia, pastor Edson. Como você vai gerenciar as perdas. Muitas coisas nós perdemos nessa caminhada de fé, de milagre, muitas lágrimas. Sim, você tem que contar que você chorou, que você lutou, que você ganhou, que você perdeu. Nem sempre você é um campeão em tudo. E quando você conta para eles que tudo é bênção, tudo é vitória, tudo é milagre, eles vão achar que eles não vão errar nunca. Não, você tem que contar, tem que aprender a dividir, tem que aprender a ter comunhão, tem que aprender a separar o joio do trigo, o bom do ruim. Eles vão aprendendo, Então, à medida que você ensina tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é louvor, se há algum louvor, se há alguma alegria nisso, vamos compartilhando e você vai ensinando, porque isso atrai o coração do seu filho para você. Você atrai a amizade, você atrai a alegria e um bom diálogo. Agora, quando você diz que você pode tudo, que você é o perfeito, que você é isso, eles vão falar, puxa, mas eu nunca vou ser assim. Então, nós precisamos aprender a incluir os nossos amigos, incluir os nossos filhos, aprender a ouvir,
Aprender a ouvir, isso mesmo. Os nossos ouvintes são excelentes para ouvir, eles gostam de ouvir coisas boas. Dentro disso que você está falando, tem algumas colocações também, tipo assim, tem diferença entre a pessoa pessimista, por exemplo, tem gente que é pessimista demais, é muito pessimista, só vê problema, só vê bicho onde não tem, quer dizer, ele começa a ter visões negativas da vida, né? Então, isso é um pessimismo, né, que muita gente, infelizmente, está. Agora, isso que você está falando é diferente, é uma coisa que a pessoa tem que contar, olha, estamos sendo abençoados nisso, nisso e nisso, temos superado isso, mas tem o mistério também da batalha, da luta, do sofrimento, né? A gente aprende também, e às vezes no momento de luta, de batalha, a gente aprende, todo mundo aprende. Não que Deus envie algo ruim para a gente aprender, eu não acredito dessa maneira, eu acredito que Ele permite algumas coisas, né? E você tem que aprender. Às vezes você tem derrota numa área, às vezes você monta um negócio, uma empresa, por exemplo, né? E de repente não dá certo, né? Não dá certo, talvez porque você não estava preparado, talvez você não calculou os gastos direito, talvez não era a hora certa, ou seja, pelo menos você tentou. Aí passa um ano, passa 2, passa 3, de repente você começa de novo a mesma coisa, mas com a roupagem melhor, de repente com uma nova perspectiva, mais preparado, mais maduro. Já li literaturas de pessoas que alcançou um sucesso em negócios, mas ele quebrou 5 vezes, faliu 5 vezes, né? Mas ele não desistiu. Quer dizer, hoje ele dá palestras para pessoas. Então ele teve derrotas, teve prejuízo, né? Sofreu falências, momentos difíceis na sua empresa, mas ele superou. Então, geralmente quem está lá em cima que venceu, vai conversar com essa pessoa. Quantos tombos ele levou, né? Não estou falando de pecado, no sentido de pecar, de transgressão contra Deus. Estou falando de erros, de falhas, seja em qualquer área da vida. Então, você tem que aprender também com esse momento difícil, né? E perseverar sempre. Não desanima, persevera, continua, levanta, anda, se prepare, se organize. Todos os problemas e conflitos e situações que vêm até nós, que vêm até você, muitas vezes não estamos prontos e preparados para gerenciar aquilo. Então precisamos estar sempre prontos e sempre nos preparando. Então você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se especializar, você tem que avançar, ter novos conhecimentos. Tudo que vem à nossa mão, nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E os problemas nos promovem e as dificuldades nos faz crescer. O Josuério, que falou com a gente por telefone agora há pouco, enviou aqui também pelo WhatsApp. Ele quer deixar aqui um salmo, Salmo 50, verso 23, que diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Sim. Legal, né? Muito bom. Salvação, essa palavra salvação está em destaque aqui, né? Ou seja, aqueles que responderem com o retorno à adoração pura estão livres do julgamento vindouro, né? Então a pessoa é salva por Cristo, a pessoa salva por Jesus, ela tem os seus pecados perdoados, né? Jesus, ele levou sobre si lá na cruz do Calvário os nossos pecados, as doenças, as enfermidades, né? Isaías já profetizava, Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é isso, então a salvação é através de Jesus Cristo, tanto a salvação da alma, para perdão de pecados, a alegria verdadeira é o Senhor Jesus. Então, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, diz aqui o Salmo 50, o verso 23. E aliás, o Salmo 50 foi escrito por o Asaf, né? O Asaf é o homem da música, né? Então, por isso está falando muito aqui em louvor. O Asaf era um dos músicos habilidosos de Davi, que tocava símbolos e escrevia salmos também, o Asaf. Então ele era o líder aqui, um dos músicos habilidosos ali do rei Davi. Então ele falou isso aqui, falou com propriedade, né? Atendendo mais um pouco do povo, já é segundona, fazendo um balanço bacana aqui, início de semana. Muita gente chegando. Se a gente não ler todas as participações, é impossível, mas a gente está destacando aqui. Olha, uma pessoa muito querida, que bom. Ela diz assim: bom dia, pastores queridos, estou aqui. Ela menciona que ela está no hospital nesse momento, mas ouvindo a gente, me recuperando, graças a Deus. Agradeço pelas orações, logo irei embora sarada em nome de Jesus. Sabe quem é, pastora? A Adriana.
Apolidoro, né? Já realmente a gente está dando além da família, né? A gente também está dando essa cobertura espiritual de orações, de intercessões, e ela está bem, né? Só está se recuperando ali. A questão dela foi, ela fez ali como é que se diz? Esqueci o nome aqui. E não tem nada a ver com Covid, é outra questão aí que ela está fazendo, mas já está se recuperando e queremos que ela, logo, já por esses dias, ela volta para casa, né? Está bem, deu tudo certo ali. O que teve que fazer é transplante, né? Transplante de medula óssea, né? Deu tudo certo, com a bênção de Deus, com o aparato médico e tudo mais, né? Então, graças a Deus. Um abraço, Adriana. E que legal a internet, né? Ela está lá dentro do hospital, se recuperando e ouvindo a gente, né? Que Deus abençoe ela e quem mais estiver em algum hospital aí, ouvindo a gente, que Deus possa curar você também e os demais que estiver no quarto. E às vezes são quartos que tem mais pessoas, ou às vezes é só de um. Mas enfim, onde chegar essa palavra, chega a bênção de salvação e de cura divina para aqueles que precisam, né? Amém, graças a Deus. E vencemos juntos. Vencemos juntos. Quando você compartilha os seus momentos difíceis, os seus desertos, nós vencemos juntos. Porque quando um está forte, o outro está fraco. Quando o outro está fraco, o outro está forte. E juntos conseguimos orar, conseguimos clamar. Porque quando a pessoa está enferma, quando a pessoa está passando por um procedimento cirúrgico, quando a pessoa está passando por um momento de medicação, ela está sensível. Ela está abalada, muitas vezes está com medo, com uma tristeza, não consegue gerenciar, o seu organismo não consegue gerenciar aquele momento fisiológico. Então, o momento que você clama, que você pede, que você tem intercessores, que você tem uma mãe que ora, uma avó que chora, uma coluna forte, você consegue. Você consegue. Então, a intercessão, ela é muito importante. Assim como você foi intercessor de alguém e hoje alguém está intercedendo por você. Então, isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa diz assim, puxa, eu estou tão fraco, tão frágil, tão sensível, não tenho forças para clamar. Então, ela clama por alguém e alguém vai lá e impõe as mãos e unge e ora e dá uma palavra. Meu Deus, a gente se sente assim um gigante diante daquela dor. Por quê? Porque é o nosso interior. Quando a gente se renova no espírito, o nosso corpo reage. Então, quando você recebe oração, o seu organismo reage àquilo que você está passando. É isso que os nossos ouvintes passam, pedem oração e oramos juntos e eles compartilham. Pastor, eu não aguento, é muito difícil, eu não consigo nem orar. E nós vamos lá, ungimos, oramos e mandamos áudio e mandamos a ministração da manhã e a pessoa recebe aquela palavra. Por quê, pastor Edson? Porque a palavra, ela é água que lava, ela é luz que ilumina, sabe? Então ela ilumina o nosso pensamento de miséria, nosso pensamento de derrota, nosso pensamento de tristeza, ela vem e dá aquela luz. Por quê? Porque a palavra, ela faz isso. Por isso nós lemos a palavra, meditamos na palavra e oramos a oração da fé, a oração dos milagres. E quando você dá crédito, então, meu Deus, o milagre ele vem para desfazer muralhas, para quebrar fortalezas e usar você mais poderosamente em nome de Jesus. Então você vai vencer esse deserto, vai vencer essa dificuldade, vai vencer nessa caminhada e terá sim um testemunho glorioso para contar que Jesus Cristo salva, cura, batiza, é o grande rei que voltará e é o mesmo de ontem, hoje será eternamente. Ele curou no passado, ele continua curando. As mãos do Senhor não estão encolhidas, elas estão estendidas. Elas estão estendidas, então você precisa mergulhar nas águas profundas do Espírito nesse momento que você está aí em repouso, ou você passou por uma cirurgia, ou você está voltando de uma cirurgia, então você está em momento de reflexão. Então você está refletindo e Deus está se revelando, olha que lindo. Então quando a gente para, pastor Edson, Deus fala. Tem gente que fica correndo, não dá para escutar Deus, né? Tem que parar, né? Vamos lá então, vamos atender mais um pouco aqui. Hoje é o dia do atendimento, já começando atendendo. A nossa ouvinte fiel aqui, Helene Karen. Ela dá o seu bom dia para a pastora Eva e para mim. E ela diz que está ouvindo a gente, está conectada com a programação Agindo Deus. E ela envia aqui um abraço para os seus pais lá em Santarém. Ela está em Aracaju e os pais estão em Santarém, no Pará. E, inclusive, a mãe dela é Elizabeth. A Elizabeth também ouve a gente todo dia. Que bacana isso, né? Um está em Santarém, no Pará, os pais dela ouvindo a gente. Ela está em Aracaju, ouvindo a gente. Que bacana, né? Ele está falando com as famílias espalhadas pelo Brasil, né?
povo brasileiro é um povo abençoado, não é, pessoal? Não é por nada, não. Deus ama, Deus não tem uma nacionalidade, Deus não tem preferência por uma nação e menos da outra necessariamente. Mas Deus abençoa todas as nações, mas é muito bom ser brasileiro. Eu sou feliz de ser brasileiro, sabia? Não sei se o brasileiro é feliz, eu sou feliz de ser brasileiro. Eu gosto de ser brasileiro. Por isso, você é um abençoador. Você abençoa, você lança as sementes nos corações. Então, a Bíblia diz que a semente ela pode cair nas pedras, ela pode cair nos espinhos, ela pode ser sufocada e a pessoa não acredita e aquela palavra some, desaparece e não dá fruto. Mas quando ela cai num terreno bom, fértil, preparado, bem adubado, bem preparado, ela dá 30, 60 e 100 por 1. Ela cresce, ela multiplica, ela avança, ela prospera. Então, o segredo é estar com o coração bem preparado. Pastor, olha, tem gente com a visita, a casa tá cheia lá. Falei, sabia? Cheia por minha conta, mas ela escreveu assim, estamos com visitas e todos ouvindo o programa de rádio nessa manhã. Paz, bom dia. A Boni Borges, lá de Guaratuba, né? Que bacana. Um abraço, povo querido aí, todo mundo que tá aí em Guaratuba, que Deus abençoe a Boni, o Luiz, que é o marido dela, né? As filhas e os demais lá da família, dos amigos que estão ouvindo a gente. Muito obrigado mesmo, a gente agradece demais. Inclusive, ela fez um convite aqui, ela mandou no sabadão, dia do aniversário, tá de casa nova lá, maravilha. Vamos contactar logo, logo. Um abraço para vocês aí. A Lídia de Araucária também está na fé, está aí agradecendo e dizendo parabéns, pastor. Deus abençoe todos os dias aí a sua vida. Obrigado, Lídia. Também o Glenir Coelho de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, está conectado com a gente. E eu vou ler bem rapidinho o nome aqui, porque se for um por um, não vai dar. Mas o Wilson, o Wilson Andreoli está na fé, mandou seu áudio aqui. Ô, meu querido, que bom. Ontem a gente estava junto no culto, estava uma bênção, né? A paz, Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós, pastor, o tempo todo. Diz aqui a Josiana, fiel ouvinte lá de Telêmaco Borba. Povo querido também de Telêmaco Borba, povo muito abençoado. A Noeli também está na fé com a gente, dando seu parabéns para mim, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. A Ana Silva também, do Bom Retiro, tá ligadinha e vamos orar pela família dela também. O Itamar de Capinzal, o Itamar também fez aniversário também, ele faz aniversário, se não me engano, acho que junto comigo, né? Não é Itamar, o Itamar lá de Capinzal, Santa Catarina, parabéns, saúde para você aí, muitos anos de vida também. A Marlene de São José do Rio Preto também, mandando a sua saudação aqui, o nosso abraço pra gente. E ela e o marido dela, o Benedito, parabenizando a gente. Um abraço, Marlene, Benedito, povo querido aí de São José do Rio Preto, que fica no estado de São Paulo. Paulo Souza também, do Fazendinha tá ligado com a gente também e pedindo oração aí para um conhecido dele aí que tá internado. Vamos orar para Jesus curá-lo hoje, né? Daqui a pouquinho a oração da fé também, em nome de Jesus. A Rosângela também está ligadinha aqui em Curitiba, a mãe da Boni está conectada, mandando sinal aqui. Maria Lima, também a Maria do Campo Largo está ligadinha com a gente. A Cleonice de Almirante Tamandaré. Ana Maria é uma pessoa muito querida, ela sempre está compartilhando coisa boa com a gente aqui, né? E ela está ligadinha aqui em Curitiba, no Tatuquara, um bairro aqui em Curitiba. Enfim, muita gente aqui, vamos ver se tá chegando muitos aqui, nós vamos ter que entrar na palavra. Hoje nós só damos assim, como é que é? Hoje a gente está passando, como é que fala, pastor? Só algumas pérolas de sabedoria, assim, né? Porque tudo que a gente fala aqui é importante. Desde a abertura até o final, tem coisa boa para você, para abençoar você e a sua família. Também com a gente a Jéssica de Campo Largo, vamos orar por você, Jéssica, tá bom? Como também a nossa ouvinte lá, o filho, o João Abner, o Genilson, a Tatiane, muito povo querido aqui, ligadinho com a gente nesta manhã especial. Também a Vanessa Herma também está participando aqui e ela está dando parabéns aqui, pastora. Ela escreveu aqui, não sei se eles estão ouvindo, mas a Vanessa Herma escreveu aqui: quero mandar parabéns para o pastor Fioravante e sua esposa, irmã Palmira, 57 anos de casado. Não sei se estiver ouvindo, parabéns, né? Um casal querido, pioneiro aí da Quadrangular. Um grande abraço para eles. E valeu, Vanessa, pela sua participação também. Mensagem de Deus para o seu coração. Momento da palavra, momento especial que Deus fala. Deus fala de várias maneiras, mas a mais segura é a que vem direto da palavra, da Bíblia.
Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5 diz: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. É muito interessante quando você analisa o chamado de uma pessoa, a vocação de uma pessoa. Jeremias aqui, então, ele estava sendo vocacionado, ele estava sendo separado para uma nobre missão, mas também uma difícil missão. Não seria e não foi fácil a missão dele, porém, foi Deus que o chamou. Foi Deus que o vocacionou. Então a gente percebe aqui no versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias, que eu li agora, que Deus mostra aqui a sua soberania pelo fato de ter formado, santificado, que significa separado, e dado, ou seja, designado Jeremias para ser profeta, ou seja, alguém que é chamado e ser porta-voz às nações. No caso de Jeremias, foi as nações da época da Assíria, Babilônia, Egito, Judá e outras. Então a gente vê aqui o chamado, a vocação de Jeremias. E ele, quando ele recebe esse chamado, ele começa a dialogar com Deus. No verso 6, ele diz: Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Ele já começou a se justificar que ele era incapaz para aquela missão. Geralmente nós também, você que está me ouvindo, nós aqui que estamos falando, às vezes também quando a gente dialoga com Deus e Ele fala com a gente também tem as nossas justificativas. Todo mundo tem. Eu sempre digo numa linguagem simples que todos nós sabemos dar desculpas, né? Quando a gente não quer uma coisa, quando a gente não quer realizar algo, quando a gente não quer participar de algo, somos campeões em dar desculpas, ou pelo menos falar um discurso para não se envolver naquilo. Mas aqui Jeremias estava falando com Deus, Deus estava falando com ele. Então ele falou: Senhor, eu não sou capaz, eu não sei falar. Diz que ele não sabia falar. Eu sou uma criança ainda, eu não estou preparado para esse negócio. Mas o verso 7, Deus responde para ele: Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, quando Jeremias se justifica, como Deus já estava dizendo: olha, eu te conheço, eu que te formei no ventre da sua mãe, eu te conheci antes de você nascer. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, eu já conhecia você. Eu já sabia da sua vida. Eu já sabia do seu destino. Porque eu sou Deus. Então Deus estava dizendo: eu te conheço. Eu te conheço. Amigo, amiga, querido e querido ouvinte que já entendeu a visão aqui, que já entendeu a revelação. Deus conhece você também. Você não é um Jeremias, talvez não tenha um chamado como Jeremias, mas todos nós temos um chamado. Todo mundo tem. Todas as pessoas têm. São chamados, vocação. Por isso que não podemos julgar o chamado do outro. A gente percebe no meio do povo de Deus mesmo, né? Às vezes a pessoa... eu pensei que... hoje eu sei, porque a gente está mais maduro com Deus, com a experiência de vida, né? Mas antigamente, na nossa ingenuidade, a gente achava que todo mundo que falava em Deus era puro, era honesto, era de palavra, aquela coisa toda. A gente vai ver que não. Aí Deus fala: não, no meio do meu povo tem o trigo e tem o joio. Né? Então tem de tudo, né? Então você tem que entender que você tem que entender o chamado que Deus tem para você, você que está me ouvindo agora. Não é? Assim, quando eu entendo, é mais fácil de desenvolver. Então Jeremias estava o quê? Primeiro ele disse: eu não sou capaz.
Quem sabe você também já falou alguma coisa nesse sentido, eu não sou capaz para isso, eu não levo jeito para coisa, mas eu quero dizer uma coisa para você, às vezes a gente não leva jeito para certas coisas mesmo, mas quando Deus quer, Ele nos capacita, quando Deus quer, Ele nos desperta, quando Deus quer, você vai entender que o negócio é outro, aí a conversa é outra, é diferente. Então uma dica que eu dou aqui, não julgue o chamado do outro. Não julgue a vocação que Deus deu para alguém. Cada um tem a sua missão. Isso que é bonito, essa diversidade, né? A Bíblia diz a diversidade de ministérios, a diversidade. Quer dizer, se nós estamos hoje aqui falando, é porque Deus tem permitido. Deus tem permitido. Até eu vou colocar dentro da mensagem aqui, pastora Eva, dia 13 de fevereiro, que foi meu aniversário, e interessante que dia 13 de fevereiro é Dia Mundial do Rádio. Eu achei interessante, falei, eu nasci no Dia Mundial do Rádio, que bacana, né? Quer dizer, então a gente usa este veículo há muitos anos para levar fé ao povo, levar esperança, levar bênção. Deus me deu esse chamado, então ninguém tem que ficar se esperneando, e Deus deu para mim, acabou. É assim que funciona. Eu tenho que entender isso, Deus deu isso para mim. Para nós, para fazermos, e você que me ouve, muitos de vocês também, Deus deu esse chamado para você, nos ouvir, e aquilo que você aprende, passa para frente. Esse é o objetivo, fazer discípulos de todas as nações. Jesus, ele deixa bem claro aqui, no livro de Marcos, olha que lindo isso aqui, Marcos capítulo 16, o verso 15, ele diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho toda criatura. Então, ele mandou ide. Isso aqui é a grande evangelismo mundial, né? Quer dizer, Deus quer salvar todo mundo. Deus quer que o evangelho de Jesus chegue em todas as nações. Deus quer. Então, ele já começou com os seus 12, depois ele ampliou com 70, e assim foi aumentando, e está aí agora eu e você também nessa mesma caravana, a caravana de Jesus de Nazaré. Que maravilha, gente. Olha, é tremendo ter Jesus na vida. É coisa tremenda. Quanto mais eu falo de Jesus, mais eu amo Jesus, porque a gente vai entendendo as coisas de Deus. As coisas de Deus se entende pelos olhos da fé, com a palavra de Deus. Tem muita gente boa que não está entendendo porque ele olha pela lógica. Ele fala, mas isso aqui não é para mim. Isso aqui não sei o que, não sei o que. Querido, Jeremias também começou com essa ladainha. Mas Deus falou, meu filho, eu te conheço. Eu tenho uma missão para você. E que eu gosto demais, a gente vem falando isso aqui há vários dias já, é essa frase aqui do versículo 8 de capítulo 1 de Jeremias. Não temas. Então, pastora Eva, a gente está falando direto, você sabe disso. Essa frase, não temas, em outras Bíblias está escrito numa linguagem de hoje, não tenha medo. Né? Então Deus estava falando para Jeremias, não tenha medo. Sabe por quê, Jeremias? Porque aonde quer que eu enviar você, você vai. E tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Porque Deus sabia que ele ia enfrentar uma barreira complicada lá na frente. Então, se você estudar a história de Jeremias, foi uma barreira, foi tremendo, teve dificuldade, teve vitória, teve perseguição, teve de tudo. Mas Deus estava com ele. Então, o importante é isso, é você entender o teu chamado, você entender a tua missão. E quando eu falo chamado, eu não estou falando aqui de chamado ministerial, de ser pastor, evangelista, apóstolo, mestre ou enfim, evangelista. Eu não estou falando de chamado ministerial para um ministério, mas também eu sei que tem muita gente me ouvindo. Aliás, eu encontrei uma certa pessoa semana passada, né? É uma pessoa que prega o evangelho também. E ele me disse uma coisa que na véspera do meu aniversário, que eu falei, nossa, ele disse assim, pastor Edson, eu quero agradecer por você. Ele falou pessoalmente, ele me encontrou numa conexão que eu não imaginava, fui fazer uma coisa lá, encontrei essa pessoa, e hoje até ele está morando nos Estados Unidos, mas estava aqui em Curitiba, esse final de semana, e ele disse para mim assim, pastor, eu agradeço a você, sabe por quê? Porque quando você começou a fazer os eventos no hotel, eu ia lá e eu me inspirei no teu trabalho do ministério. Hoje ele tem uma igreja nos Estados Unidos. E ele disse que me inspirou nos eventos do hotel. Eu falei, meu Deus do céu. Então eu sei que tem muita gente me ouvindo. E não adianta, aquele que Deus levanta, meu irmão. Então, olha, não perca tempo, vá fazer o teu trabalho. Porque eu aprendi lá no passado, num curso de obreiros, o meu pastor me ensinava o seguinte. Dê trabalho para o obreiro, porque o obreiro que não tem trabalho para fazer, ele dá trabalho, né? Então, gente que não tem o que fazer, ele começa a ver o outro fazendo, sendo que Deus tem missão para todo mundo.
Deus tem missão para todo mundo. Então, eu fiquei feliz, falei, nossa, eu não sabia. Quer dizer, no meio daquele povo que ia lá para compartilhar, para louvar a Deus, adorar a Deus, isso que eu fiquei sabendo. Imagina outros casos, né? De pessoas, quantos ministérios foram restaurados, líderes, pastores que nos ouvem toda essa temporada, que às vezes fica com vergonha de falar com a gente até entende, compreende, né? Porque às vezes são pessoas mais experientes com a gente, mas também está passando um perrengue, né? E Deus nos usa aqui para levantar essas pessoas. E a gente sabe disso, a gente tem humildade para reconhecer que não foi o pastor Edson e a pastora Eva, nossa equipe, foi o agir de Deus através do ministério que Deus nos deu. Então, meu querido e minha querida, não importa o teu conhecimento bíblico, não importa, pastor, eu não entendo nada das coisas de Deus, mas se você está nos ouvindo, porque Deus tem uma missão para você, Deus tem uma tarefa para você, diga assim, Senhor, estou aqui, estou disponível. Eu vou dizer para vocês, com a experiência toda que eu tenho, e eu tenho muito que aprender ainda nessa vida, quando teve a virada de 2020 para 2021, eu disse para Deus no meu particular, e eu posso revelar aqui agora, que não tem problema, eu disse assim, Deus, o que o Senhor quer de mim em 2021? O que o Senhor quer de mim? Então, eu estou notando que Deus está falando comigo o que Ele quer de mim. Eu estou entendendo. Então, é uma nova fase, é um novo tempo, pastor Eva. E o que eu amo nessa palavra é antes que eu te formasse no ventre materno. Antes. Então, foi antes que ele fosse formado. E é impressionante que são verbos. Formar, conhecer, constituir. Então, o verbo formar revela que Deus é a fonte suprema da vida, que ele já estava intimamente envolvida no processo ali do nascimento de Jeremias. Então, é antes que você fosse formado. Então, o pastor Edson nem existiu, o rádio já existia, e ele nasceu no Dia Mundial do Rádio. Então, Deus já sabia que ele estaria aqui. Então não fique batendo de frente, brigando com Deus, porque se ele te deu, receba o seu chamado. Se é para ser uma boa mãe, seja a melhor mãe do mundo. Se Deus chamou você para ser a melhor esposa, seja a melhor esposa que Deus já te constituiu. Porque você pensa que é fácil ser mãe? Pensa que é fácil ser esposa? Isso aí é um chamado, é um ministério, então não despreze essa unção gloriosa de excelência de um pai maravilhoso que você é com excelência. Você é provedor, você é conselheiro, você anima os seus filhos, você levanta eles para vencer, você é o provedor da sua casa. Então você tem um chamado para ser autoridade na sua casa, na sua empresa, na sua família. Então, as mínimas coisas que Deus coloca na sua mão, você aí tem uma autoridade suprema de excelência para realizar. E foste fiel no pouco, no muito Deus vai te colocando. Deus vai olhando para você e vê a sua, o seu caráter, vê você que é uma pessoa íntegra, e Ele vai te comissionando coisas maiores. Porque tudo isso começa das raízes de uma família, de uma vida estabilizada, aquele pai que começa a construir e termina a construção daquela casa, aquele pai que quer ver os seus filhos crescer, aquele pai que tem prazer em voltar para casa na hora certa, porque ele quer celebrar a família que ele construiu com muita dificuldade. Então, às vezes a pessoa pensa que chamado é uma coisa maior, mas é uma coisa pequena, que para Deus é maior. Para você parece pequeno, mas para Deus é muito grande. Então é nas pequeninas coisas, é nos pequenos detalhes, é na excelência da grandeza de Deus que age, que opera na sua família. É aquela pessoa fazer com zelo, com alegria, com contentamento, com prazer, adorando e glorificando a Deus por tudo que Ele te dá e por tudo que Ele faz na sua vida. Você ouviu aí o casal, quantos anos de casado? Construir um casamento, construir uma casa, construir uma família. A Vanessa falando do aniversário de casamento do pastor. Entende isso? Então, a construção de um casamento, a construção de uma família, a responsabilidade também é um chamado. Porque não adianta você ter sucesso na sua empresa e ser um fracasso dentro da sua casa. Que é aquilo que o pastor Edson pregou ontem na igreja. Você tem que ter sucesso, você tem que ter um chamado glorioso primeiro dentro da sua casa. Como filho com excelência, um pai, uma esposa, um valente de Deus. E as demais coisas serão construídas na sua vida. Porque tem gente que quer ser famoso fora de casa, mas dentro de casa é um desgosto. Então, vamos rever os nossos conceitos. Na mãe ele era assim, ele era um homem
muito famoso, de muita autoridade, mas era um homem leproso. E quando ele dá os 7 mergulhos, ele é curado, ele é restaurado. Então muitas pessoas têm muita autoridade fora de casa, mas dentro de casa não tem autoridade sobre um filho, sobre uma família para construir. É muito importante rever os nossos conceitos, porque outrora as pessoas tinham 3 empregos, trabalhavam muito e voltavam para casa só para dormir. Agora não. Agora você vai sentar à mesa, fazer uma oração, orar, clamar, falar de Jesus para os seus filhos e levantar uma nova geração de caráter, de honra e de princípios. E Jeremias, antes que eu te formasse no ventre. Então ele fala de ventre, fala de maternidade, fala de amamentar, fala de cuidados, fala de nutrir. Então ventre significa alimentar, nutrir. Então você tem que nutrir a sua casa, você tem que nutrir a sua família de responsabilidade de unção. Pastor Edson, olha, essa unção é forte. É forte, e dentro aqui desse texto base aqui, que é da nossa palavra de hoje, Jeremias capítulo 1, o verso 9, após Deus falar com ele, que o enviaria, diz assim: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, aí mudou tudo. Porque aí Deus falou: eu vou colocar as palavras na sua boca. Eu vou enviar você. Dentro desse trecho aqui que a gente vai encerrar com a oração agora, eu quero destacar uma coisa interessante que é comum, todos os nomes, né, têm um significado. Eu estava observando aqui sobre a questão do autor do livro de Jeremias, que é o próprio Jeremias. Diz aqui o seguinte: Jeremias, ele era filho de Ilquias. Foi um profeta da cidade levita de Anatote. E talvez tenha sido descendente de Abiatar. Aí diz o seguinte: o significado do seu nome é incerto, mas pode ser o Senhor exalta. E tem outra aqui: o Senhor lança. São possibilidades de significado. Mas eu gostei disso aqui: o Senhor lança. Quer dizer, então quem estava lançando Jeremias era o próprio Deus, minha gente. Olha, não importa o significado do meu nome e do teu nome, mas eu creio que nesta manhã Deus está com uma grande plataforma. Estou falando uma linguagem aqui, mas para você entender o espiritual, Ele está lançando aqui muita gente para novos níveis de fé, novas caminhadas, novos projetos, uma nova missão, novos desafios. Então, quando é Deus que vai te lançar, fica tranquilo. E a gente sabe quando é Deus. Uma das razões é paz que você sente, segurança. Você começa a se sentir forte. Você pode ser pequenininho, independe do teu porte físico, independe da tua cor, independe da onde você mora, seja no Brasil ou fora. Quando Deus quer lançar você para algo, que Deus está naquilo, meu amigo, minha amiga, segura, hein? Aperte o cinto, que a viagem é longa. Vamos orar, está muito forte isso aqui. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã sensacional. Que manhã gloriosa. Obrigado, Senhor, por esse banquete espiritual, porque nós acreditamos que o Senhor está falando conosco e com todo o povo querido que está nos ouvindo agora, Pai. Eu tenho certeza absoluta que todos que pelo menos estavam prestando atenção, o Senhor falou. O Senhor ministrou alguma coisa, alguma frase, alguma palavra, alguma letra, falou, ministrou na mente deste homem e desta mulher. Pai, renove as forças dessas pessoas. E te apresentamos agora todos os pedidos que chegaram para nós. Pessoas pedindo oração por cura divina, por libertação da família, por emprego. Ó Deus, que a tua misericórdia entre em ação e seja o início de uma semana, que começou ontem e hoje o primeiro dia aqui pelo rádio. Que a bênção do Senhor Jesus, o Deus que chamou Jeremias, o capacitou e enviou, esteja também abençoando e enviando este povo. Aqui desse estúdio de Curitiba para o Paraná, para o Brasil e o mundo, que esta unção profética, essa unção de um lançamento espiritual, de conexões que o Senhor permitirá na vida dos nossos ouvintes aconteça hoje. Seja uma semana de novas conexões, algo sobrenatural. Nós declaramos isso, e toda influência maligna, tudo aquilo que é maligno, que possa tentar atrapalhar o próprio Deus no seu
poder que ele tem, na sua soberania, no seu grande poder que ele tem, ele vai bloquear todo o mal e destruir em nome de Jesus. Pai, abençoa aqueles que nos ouvem nas suas casas, no seu trabalho, nos hospitais, onde se encontra o nosso querido ouvinte que nos ouve pelo rádio, ou se alguém nos ouvir pelo nosso canal no YouTube, que esta bênção alcance a todos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã, nesse avanço, nessa pessoa que vai prosseguir, nessa pessoa que vai ser lançada para coisas maiores e coisas tremendas, porque até agora ela estava presa a algo que segurava dentro de uma redoma que a protegia. Mas como a tua palavra diz que Jeremias foi solto, foi livre, foi abençoado, foi construído para um bom desenvolvimento, que essa pessoa venha se desprender de algo que ela está presa nesse momento, quem sabe presa no pai, presa na mãe, presa numa situação, e o Senhor lança essa pessoa e solta agora para ela andar sozinha, para ela crescer, para ela prosperar, para ela produzir, gerenciar, montar o seu próprio negócio, a sua empresa. Essa pessoa que está grávida, gerando o seu bebê, que está sendo gerenciado por Deus na sua mente, na sua mentalidade, e ela vai nascer essa semana. Muitas mães que estão gerando filhos, grávidas, estão pedindo oração nesta manhã, porque o seu bebê vai nascer nesta semana, e nós cremos agora nesse efatá, nesse abre-te, para um tempo de vitória, para um tempo de abundância, para um tempo de extraordinário, para um tempo de glorificar o nome de Jesus. Nós cremos e já te agradecemos pelos simpatizantes, pelos novos que estão nos ouvindo hoje. Abençoa essa água, esse documento, essa peça de roupa e todos esses projetos que vão ser desenvolvidos nessa semana. Venha surpreender essa pessoa e ela venha crer no agir de Deus e receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador e seu Libertador. E todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse desse Deus que age, que opera e que transforma a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. É sua vez, é sua vez, é sua vez. Chega de ser provado, é sua vez. É sua vez, é sua vez de ser abençoado. É sua vez, é sua vez, é sua vez. Chega de ser provado. É sua vez, é sua vez, é sua vez de ser abençoado. Agindo Deus, quem impedirá? Acesse o nosso site www.agindodeusquemimpedirá.com.br. Se Deus permitiu a prova, fique na unção, que Ele muda o cativeiro, a situação. Observe no livro de Jó o que Ele fez e hoje faz na sua vida, porque Ele é Deus. E agora é sua vez, é sua vez de ser abençoado. Deus gritou a sua senha, pode adorar. Vem tomar posse da sua vitória. Chegou a sua hora, pare de chorar. Enxugue agora as lágrimas que rolam. Os anjos festejam hoje com você. Graças a Deus, é sua vez de ser abençoada. Pega a benção aí, pega a benção em nome de Jesus. Eu quero deixar um recadinho aqui para você que é inscrito no nosso canal no YouTube. Muito obrigado. E se você não é inscrito, se inscreva no canal aqui do nosso youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. E geralmente a reflexão, a oração, na medida do possível, é colocado no nosso canal no YouTube para você ouvir de novo ou repassar essa palavra para outras pessoas. Um grande abraço e, permitindo Deus, voltamos amanhã. O programa acabou, mas a bênção continua e até a próxima programação. Aquele abraço, tchau, tchau. É sua vez, é sua vez, é sua vez. Chega de ser provado. É sua vez, é sua vez. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.
Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.